Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Para você que chama de Jesus, beleza? E para você que chama de Yahushua, a graça e a paz de Yahushua. Para você que chama de Yeshua, a graça e a paz de Yeshua. E para você que chama de diversos outros nomes, a graça e a paz para você também. Desde já agradeço a você que aí assiste os vídeos, mesmo que esse número ainda seja muito pouco. Mas o intuito aqui é de levar a informação, comprometimento com a verdade, mesmo que isso não traga lucro financeiramente para mim. O intuito não é parar, cada vez que eu tiver uma oportunidade de fazer um vídeo. E quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal, ativar o sininho, receber notificações a cada vez que eu postar um vídeo. E se você gosta das mensagens aqui abordadas, compartilhe entre seus amigos e familiares, para que esses vídeos tenham mais notoriedade entre as pessoas. Bom, pessoal, ontem eu estava conversando com dois irmãos. Um é sabatista, o outro acaba sendo um judeu descomprometido. Diríamos assim, um judeu descomprometido com a palavra. Quer dizer, comprometimento com a palavra, a Bíblia, com a Torá, como ele diz, ele tem. Mas ainda não teve a sua mente revelada. E uns 4 dias, mais ou menos, uns 4 dias atrás, não, tem mais, botar uns 5 dias atrás, quase uma semana, estava conversando com um rapaz que ele faz teologia. E aí eu estava lá na marcenaria de boa, e ele veio me falar de fé, obras, fé sem obra é morta. Aí eu falei para ele, era melhor você ter me deixado quieto. Eu não queria me envolver nisso. Aí eu passei algumas coisas para ele, e ele ficou lá cheio de dúvida. Eu falei, você tem dúvida do que eu estou te dizendo? Ou o que eu estou te dizendo está muito claro? O problema da sua dúvida é pelo que eu te disse, ou é pela clareza que você encontrou nas palavras que eu te disse, e agora você está com dúvida com relação ao que você aprendeu? Porque ele sustentou ali a ideia de que a fé sem obra é morta. Aí eu falei, vem cá então. Se eu disser para você que os espíritas estão salvos, o que você diz? Não, os espíritas não, que não sei o que. Eu falei, e as obras? Para que serve? Se a fé sem obra é morta, logo a obra sem fé também é. Então, assim, de que adianta ter obra e não ter fé? Aí eu falei, você está garantindo que eles não têm fé? Eles têm fé naquilo que eles acreditam e por isso eles fazem essas obras. Aí ele se debateu para um lado e para o outro, parecia um peixe fora d'água. Dentro do barco, né? Então, ele ficou ali, se contorceu, fez bico, fez cara feia, fez birro. Eu falei, não chora não. Porque não acabou não, tem mais. Aí ele tentou sair e não viu saída. Ele falou, cara, o que eu posso dizer? Assim, tu me pegou desprevenido. Eu falei, você não me pegou desprevenido, você veio com teu conhecimento teológico aí, e eu não tenho teologia nem nada, e você veio questionando certas coisas e querendo mostrar o teu ponto de vista, a tua razão. A tua razão e a minha, elas caem por terra diante das Escrituras. As Escrituras foi dita para um determinado povo. Vamos supor, eu digo assim para minha esposa, eu te amo e nunca vou deixar de te amar. E foi escrito. Para quem que eu disse isso? Para quem que serviu? Serve para você? Serve para você? Não serve? Por quê? Porque foi destinatada a ela? Sim, da mesma forma as Escrituras. Quando ele quis dizer que a fé sem obra é morta,
Aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, você está se referindo à fé dos homens, não à fé de Deus. Aí que deu um nó na cabeça dele. Ele não entendeu o que eu quis dizer quando eu falei que ele estava se referindo à fé sem obra é morta, que aquilo ali era a fé dos homens e não a fé de Deus. A fé de Deus ainda não havia sido manifestada na mente daquele rapaz. Então por isso ele vive na prática de obras, na prática, na tentativa de fazer algo para que Deus, por sua vez, o olhe de forma misericordiosa, o olhe de uma maneira diferente, para que ele possa se ver ali assim, com a consciência mais tranquila, diante das ações que ele tem diariamente. E aí ele ficou questionando. Eu falei, vem cá então. O Antigo Testamento foi escrito pelos profetas, no caso, e destinado a um povo. Assim como eu destinei a cartinha de amor à minha esposa, e declarando a ela o meu amor e que o meu amor jamais acabará por ela, aquela carta tinha um destinatário. Assim é todo o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ou o Antigo Pacto. Assim é todo ele. Deus havia escolhido um homem chamado Abraão, da terra de Ur dos Caldeus. E com esse homem Deus fez uma aliança. Na verdade, Deus fez a aliança com Noé. Só que se passou 400 anos. E Deus, é como se Deus tivesse relembrado. E a aliança que eu fiz com Noé, quase que eu esqueci, como se isso fosse possível. E passou-se 400 anos. Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, do meio da sua parentela, fazendo um convite para que ele saísse do meio dela e da terra da qual ele habitava, para uma terra que Deus ainda o revelaria, para uma terra que o Iarro ainda o revelaria. Então, Abraão creu e obedeceu e foi. Creu e obedeceu. Beleza? Mas por que Abraão obedeceu a um Deus desconhecido? O pai de Abraão, Terã, ele era um fazedor de deuses, ou seja, ele construía deuses feitos por mãos de homem, deuses de barro, de argila. E Abraão, ele era o vendedor para o seu pai, e ele vendia. Sendo que Deus olhou para lá e falou, não, Abraão mesmo, vai ser Abraão. E faz o convite a Abraão, estendendo a ele a oportunidade de fazer de iniciar por meio dele a geração da qual ele chamaria de seus. E Deus fez, através de Abraão, um povo. E esse povo tinha aliança com Deus, por conta de Deus ter estabelecido uma aliança com Abraão. Farei de ti uma grande nação. Mas quando Deus diz isso a Abraão, Deus ele é muito claro, farei de ti uma grande nação, mas esse povo será escravo no Egito. E aquele povo que seria a grande nação, escolhida por Deus, seria escravo no Egito por 400 anos. 400 anos se passou de Noé até Abraão. E de Abraão até a escravidão, desde que José, entrou no Egito, até o povo sair do Egito, até o Êxodo, mais 430 anos. E aí o povo, por mais 40 anos, viveu ali no deserto. Aí você pensa comigo, como que Deus poderia querer obediência de um povo que viveu influenciado debaixo de outra cultura, quando esse povo era dele, esse povo era de Deus, é o povo de Deus que está escravizado,
submetida a uma cultura pagã, segundo as religiões, submetida a uma cultura pagã. Agora Deus se manifesta, faz tudo aquilo e quer que esse povo lhe obedeça, como se não tivesse nenhuma influência na vida deles a respeito do local em que eles estavam? Sim. Mas dali Deus tinha uma aliança com eles. Mesmo assim, mesmo eles errando, Deus tinha com eles uma aliança. Então o que acontece? Esse povo saiu do Egito por meio das mãos poderosas do Senhor. Foi levado de novo ao cativeiro babilônico. E depois, por mais rebeldia, de novo, outra vez, ao cativeiro sírio. E Deus sempre tendo misericórdia. E o que esse povo fazia como útil, como algo útil para si diante de Deus? Sacrificavam animais, cordeiro, bezerros e outros, pombinha, pomba, rolinha, coisas do tipo. Eles viviam nessa prática de sacrifício. Lembra que Jó, por medo de dos filhos dele terem cometido algum pecado, o que Jó fazia? Jó, por medo de os filhos terem feito algo que desagradasse a Deus, sacrificava um cordeiro para cada um dos seus filhos, por cada ação de cada um deles, e assim constantemente. E assim constantemente. E você e eu talvez não tivéssemos estrutura para vivermos uma realidade dessa. Sendo que Jó não conhecia Cristo. Abraão não conhecia Cristo. Quando a ele foi pedido o sacrifício de Isaque, ele se submeteu à vontade de Deus, um filho que ele tanto esperou, que ele pensou que nunca fosse ter. Veio, e agora que veio, Deus o pede, e Abraão, por obediência a esse Deus que prometeu e deu, e agora esse Deus que prometeu e deu o filho, agora está pedindo para que ele mate o filho, devolvendo ele para ele. E Abraão creu e vai lá e Deus o detém, não deixando ele realizar o ato que ele estava prestes a realizar, de imolar o seu filho sobre o altar. Deus proveu o cordeiro. Deus ali apresentou o seu plano a Abraão. O plano de um cordeiro pascal, que seria suficiente para remir o pecado de todos aqueles que haviam estado debaixo dos pecados de Adão. Talvez eu tenha ido muito longe com relação ao que eu comecei a falar. Mas a minha fé, ela não tem obras, ela tem frutos. A minha fé produz fruto, não produz obras. A sua fé, se ela está produzindo obra, é porque ela não está produzindo fruto. E se ela está produzindo obras, é porque ela está realizando as coisas da carne. Porque quem tem obras são a carne. E quem tem frutos são os espíritos. O meu e o seu. O nosso espírito, eles dão fruto. Mas a minha e a sua carne é capaz de produzir obras. Obras sacrificiais. Assim como Jó realizava sacrifício por vontade sua, com relação a alcançar o perdão por seus filhos. Então, quando Deus manifesta ali a Abraão o seu plano, o cordeiro que ele tinha para ser imolado dentro de 5.500 anos, após a queda do homem no jardim, ou seja, há 5.500 anos desde a queda de Adão, foi prometido a vinda de um cordeiro sacrificial que seria suficiente para fazer a remissão dos pecados
de todos aqueles que se encontravam debaixo da lei antes da cruz e debaixo do pecado de Adão. Eu e você, nós que vivemos hoje, não estamos debaixo do pecado cometido por Adão. A palavra de Deus diz que Cristo veio em resgate, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Os muitos do qual ele resgatou se encontravam antes da cruz. Depois da cruz não tem ninguém que necessite de resgate, a não ser aqueles que se encontram hoje dentro dos templos religiosos como reféns, que precisam de uma mensagem para lhes resgatar na mente, para que eles possam ser despertos e saírem de lá. O único resgate que eu posso te oferecer é um entendimento aclarado para que você compreenda que o lugar em que você está só tem o intuito de tirar de você. Só tem o intuito de tirar de você. A palavra de Deus diz assim, as escrituras, né? Os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, lá diz assim que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bom, hoje está cheio de bons pastores por aí. De bons, né? Bons pastores por aí. Quem é que cuida do rebanho? É o pastor que cuida do rebanho ou é as ovelhas que cuidam do pastor? Quem é que cuida de quem? Pensa aí comigo, rápido. Rápido. É o pastor que cuida do rebanho ou é o rebanho que cuida do pastor? Se você olhar para o local em que você se encontra, você vai ver que vocês, ovelhas, estão cuidando dos seus pastores. Mas os pastores de vocês nada fazem por vocês. E aí eu vou um pouco mais além. A palavra de Deus que diz que eles dizimavam endro, cominho, hortelã, essas coisas, né? E era para o sustento daquelas pessoas que estavam a serviço do templo, os sacerdotes, os levitas. Os levitas que tinham que ficar levando e trazendo, os sacerdotes que tinham que ficar ali em santidade, buscando santidade. Era para sustento deles, beleza. E desde quando dízimos e oferta foi para pagar aluguel de templo, luz, água, salário de pastor? O que o sacerdote recebia era comida. Ele não tinha herança. Ele recebia comida. Ele era sustentado pelo povo. Assim também os levitas. Hoje só um recebe. Os levitas, que se dizem seus cantores, não recebem. Mas só os sacerdotes, que eles se consideram, né, sacerdotes, os pastores, o obreiro é digno do seu salário, beleza. O obreiro é digno do seu alimento. É o que eu sei que está escrito. Aí eles utilizaram uma outra palavra, colocaram a palavra salário. Então Cristo assalariou Pedro, Mateus, Marcos, João, Tiago, Tobias, Tomé, Matias, Judas. Então todos eles eram assalariados. Eu não vejo nada disso. Só nos dias de hoje. Mas tudo bem, não é por aí que eu quero ir. Então, o rebanho estão cuidando dos pastores. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Antes da cruz, Jesus era denominado como o bom pastor. Ele conduzia o rebanho, ele conduzia os seus. As minhas ovelhas, Jesus disse isso muito claramente no Evangelho de João,
capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Ou seja, as minhas ovelhas. As ovelhas são de quem? De Cristo. E o que elas sabem? Elas conhecem a voz dele, do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele as conhece. Ele sabe quem é os dele. Elas o seguem. E ele lhes concede vida eterna. E o que acontece com elas? Jamais perecerão, nem nessa vida, nem na vida do porvir. Perecer, a carne vai, mas o espírito dessa pessoa, ela vai ser livre em seu espírito, assim como Cristo era. Cristo não estava preso debaixo dos dogmas religiosos do judaísmo. Cristo, ele era um exímio judeu, nascido debaixo da lei, para resgatar ou para deixar, porque vindo a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu filho de mulher, nascido de mulher, debaixo da lei. Aí tem um amigo meu que não, é sobre não, é sob, S-O-B, não é S-O-B-R-E não, é sob quer dizer debaixo, aqui ó, debaixo da mesa ó, debaixo da lei, com um propósito de resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. É para resgatar ou é para deixar? É para resgatar. Não é para deixar, é para resgatar. Você pode abrir sua Bíblia, Gálatas 4:4. Então, aí esse meu amigo falou assim, ele me fez uma opção de pergunta. Aí, pô, mas por que você deixou de guardar o sábado? Aí eu expliquei para ele, olha só, irmão. Antes, quando eu estava com a compreensão judaizada, quando eu estava com uma compreensão, com um entendimento judaico a respeito da Bíblia, eu me via na mesma obrigação que os irmãos. Tanto é que eu fazia parte de uma igreja dominical, e quando eu me detive diante da verdade do sábado, eu tomei uma decisão de sair daquela igreja que guardava o domingo por obediência à Bíblia, e por isso algumas pessoas me aplaudiram e me parabenizaram. Quando eu tomei a decisão de sair da igreja dominical para uma igreja sabatista, algumas pessoas não entenderam, porque já sabiam que um ou outro é a mesma coisa, não vai mudar em nada. E outras me aplaudiram, até me louvaram. Até me louvaram. E eu, poxa, nada a ver, que coisa do tipo. Então, eu falei para eles isso e fui muito sincero. Falei, meu irmão, a proposta do Antigo Testamento com relação ao sábado foi uma proposta dada a que povo? Foi uma lei decretada para que povo? Os egípcios se enquadram na lei do sábado? Os sírios? Os babilônicos? Os gregos? Não precisa ser muito lá antigo, não. Os gregos? Qualquer gentio contemporâneo lá dessa época estavam submetidos às leis do sábado? Não. E por que não estavam? Porque essa lei, o Antigo Testamento, ou seja, a Torá e o Taná, tinha destinatário. E o destinatário, tanto é que o Torá e o Taná foram escritos pelos profetas. Moisés escreveu a Torá, e os profetas, as escrituras que vieram depois. Jeremias, Isaías e assim sucessivamente, Ezequiel. Filho do homem escreve, filho do homem escreve, filho do homem fala, filho do homem abre a boca, filho do homem profetiza. Então,
os profetas foram levantados para que povo? Seja sincero, para que povo foi levantado os profetas? Claro e claramente para o povo de Israel. Claramente para o povo de Israel. Isso é nítido e sabido de todas as pessoas. Porém, as pessoas têm se mantido ignorantes, não porque elas se fazem ignorantes, mas porque aquilo que lhes passaram trouxeram uma resistência, um capacete de proteção contra a verdade. A verdade não consegue adentrar na mente de algumas pessoas por conta do capacete da ignorância que elas usam, ao invés de usarem o capacete da armadura de Deus. Estão usando o capacete de Saul, mas não estão usando o capacete da armadura de Deus. Davi recusou usar as armaduras de Saul. Davi se revestiu da armadura de Deus, revestindo o lombo com a verdade, com justiça, com retidão, tomando sobretudo o escudo da fé, a espada que é a palavra, que não te deixa ser derrotado. Lembra que Cristo ali no deserto, sendo tentado pela sua carne, a carne desejava comer uma coisa e Jesus nem só de pão. O Espírito vive de outras coisas, o Espírito vive da palavra. Mas a carne que precisa de alimento, o físico, mas o Espírito não. Nem só de pão vive o Filho de Deus, mas da palavra que vem dele. Só que ali ele era um ser físico, tentado pela fome, pela sua carne gritando. Mas tudo bem, isso também é para um outro vídeo. Na verdade, eu até já tenho vídeo falando a respeito disso. Então, o Antigo Testamento tinha um destinatário, era o povo de Israel. O Egito não se enquadrava como nenhuma outra nação gentia, se enquadrava debaixo das promessas contidas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no Antigo Pacto. Aí Jesus nasceu. Isaías profetizou, e um menino nos nascerá, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o Emanuel nasceu, que quer dizer Deus conosco. Deus, ele habitou lá entre os homens naquela época. Correto? Quem é que habitou ali entre os homens? Deus. Deus mesmo desceu e encarnou-se. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, o próprio Deus se revestiu de carne, tomando a semelhança de homem e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Hein? Então, Jesus era considerado bom pastor. Mas depois da cruz, não tem mais pastor. Lá em Jeremias, tem uma sentença para os pastores de Israel. Eu não lembro se é Jeremias ou se é Ezequiel, que ele fala, ai dos pastores. Ou é Zacarias, eu acho. Ai dos pastores, é uma palavra contra os profetas. Que eles estavam cuidando do rebanho com interesse próprio, com o intuito de tirar proveito. E não é diferente da realidade vivida hoje. Então, quando você adentra num desses lugares e eles abrem a Bíblia de Atos para baixo, eles estão submetendo você e a todos os que lá estão a uma época remota que já foi passada e te transportando para aquela época, fazendo com que você haja igual àqueles que lá se encontravam. Só que aqueles que lá se encontravam dava dízimo de hortelã, endro, cominho, coentro, coisas do tipo, coisas produzidas pela terra. Ah, mas hoje você não tem terra, então você contribui com dinheiro. Beleza. É para suprir a necessidade dos que administram a casa.
bem. Então, deixa eu pegar um texto aqui, para a gente prosseguir. Aí ele me perguntou a questão do sábado, não concluí, né? Aí eu falei para ele, olha só, irmão, a proposta da Bíblia com relação ao sábado era para os judeus. Sendo que tudo quanto o Antigo Testamento aponta é sombra das coisas que havia de acontecer futuramente. E aconteceria com quem? Com Cristo. Então, o sábado era lembrado pelos judeus, simbolizando o descanso que Cristo proporcionaria no momento em que ele remisse o povo dos seus pecados por meio do seu sangue. No momento em que ele mudasse os pactos. Ou seja, no momento em que eles não precisassem mais de derramar sangue de animais, mas que eles fossem remidos única e eternamente pelo sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário. Então, o propósito do sábado ali era só uma memória para o descanso que ele estava prestes a inaugurar. E aí ele não entendeu, eu tive que ir um pouco mais adentro. Aí eu falei, olha, Josué, lá em Hebreus 4:8, eu não vou abrir não, diz assim que Josué, se ele tivesse alcançado o descanso, de fato, ele não mencionaria um outro dia. Mas ainda resta um dia de descanso para o povo de Deus. Ah, é quando morrer? Não. Não é quando morrer. E qual é o descanso que ele está falando ali? É o descanso físico. Não é o descanso físico. O sábado, um sábado sem trabalhar não é suficiente para me dar o descanso de um ano inteiro trabalhado. Nem que todos os sábados descansa. Vai depender de como você está fisicamente. E mesmo assim não vai ser suficiente. Um mês de férias não é. Na verdade ali o descanso não é o físico. E as pessoas entendem como um descanso físico, gente. Deus é espírito. Deus ele se importa com o espírito, com a carne. Não. Deus não é um ser carnal. Ele habitou entre nós em carne. Entre nós não, entre eles lá. Ele habitou entre os homens daquela época. Isso eu tenho que deixar muito claro, porque hoje ele se encontra no nosso meio, mas ele é espírito. Ele não é mais carne. Ele sempre foi espírito e voltou a ser espírito. Teve um momento em que ele se manifestou em carne, como diz Hebreus 2,14. Assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele também participou deste modo, para que por meio da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo que tinha o poder da morte sobre os filhos de Deus era a lei. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Levaram só a mulher, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Cadê o cara? Eram os dois que tinham que ser apedrejados. Mas é uma sociedade machista, né? E levaram somente a mulher. E aí chega lá, Jesus na lei de Moisés manda apedrejar. E tu, que dizes? Aí tá bom, todo mundo já conhece a história. A lei manda apedrejar. Aí Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, versículo 7, sobre o ministério de glória, sobre o ministério de morte, e diz, se o ministério de morte teve glória, quanto mais o ministério do Espírito. O ministério de morte, gravado com letras em tábuas de pedra, teve glória. Os 10 mandamentos teve a sua glória. Conduziu o povo às leis instituídas por Deus por meio de Moisés, serviu para conduzir o povo em obediência até que Cristo sacrificasse a sua carne na cruz em favor deles. Mas como eles viviam errando, o sacrifício rolava solto. Aí a gente vê lá em Atos 7, Deus falando, né? Porventura eu pedi algum sacrifício a vocês lá no deserto? Por 40 anos eu pedi a vocês sacrifício de animais? Deus não pediu sacrifício nenhum. E os homens continuaram fazendo aquelas práticas que vieram do paganismo. Deus nunca pediu derramamento de sangue de animal nenhum.
Está escrito lá em Atos 7, se eu não me engano, 48. Então, dentro da casa dos 40 aos 50, vai estar lá, tá? Essa passagem que fala sobre o apedrejamento de Estevão. Então, Cristo, ele nunca pediu nada. Ele veio para ser morto e pelo pecado daqueles que eram deles. Por isso que a Bíblia diz, né? O pecado de Adão atingiu a muitos, até mesmo aqueles que não pecaram a semelhança do pecado de Adão. Ou seja, quem não pecou segundo a semelhança do pecado de Adão? Os filhos de Deus, os eleitos. Quem desobedeceu, Eva ou Adão? Claro que foi Adão. A Eva, Deus não disse nada. A Adão, Deus disse. Só que Adão, por sua sagacidade, por sua astúcia, seduziu a Eva a comer do fruto. Vê se você acorda um pouco para a vida. Serpente nunca falou, nem nunca teve rebelião no céu. Quem plantou a árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, foi Deus, não foi o diabo, não. E quem colocou o homem perto da árvore foi Deus. E aí agora Deus criou o homem do pó da terra, o homem é carne pura. Adão, ele era carne pura, ele era alma vivente, não espírito vivificante, como a Bíblia diz que o Cristo é. O primeiro Adão é natural e não espiritual. 1 Coríntios 15, 45. Porém, o segundo Adão é espiritual. O primeiro Adão é carne somente. E a carne, a minha e a sua, nunca se submeterá à vontade de Deus. Ou não sabeis vós que a amizade da carne é inimizade contra Deus? Romanos 9, versículo 7. Ou é 8? Acho que é 9, versículo 7 mesmo, que fala sobre a inclinação da carne. A minha e a sua carne não se submete à lei de Deus, não se submete a Deus. Então aquele povo vivia segundo a promessa, que aguardava a vinda do Messias, descrita no Antigo Testamento, nas Escrituras. Eles estavam debaixo de uma promessa. Cristo se manifesta, eles continuam esperando um Messias de uma forma diferente, como se ele viesse num cavalo montado, com todo o seu exército poderoso, e subjugasse o povo que oprimia Israel. E agora ele se tornaria o opressor dos povos que os oprimia. E os subjugaria e os tornaria eles escravos. Mas não é assim. Mas não é assim que acontece. E aí eles continuam na expectativa de um outro Messias. Só que Cristo veio, se ofereceu no madeiro, foi sacrificado, morreu e ressuscitou. E por meio da sua morte, ele fez cessar todos os serviços feitos de sacrifício, todas as coisas que era praticada diante dos sacerdotes, por meio dos sacerdotes, antes da cruz, agora não mais tem influência alguma no mundo espiritual, nem na minha vida, nem na sua. Então, assim, não adianta trocar os serviços, o esforço continua sendo o mesmo. Eu não mato mais um bezerro, mas eu continuo indo a culto religioso. Aonde é que Jesus foi a culto religioso? Aonde é? Aonde? Se fosse dessa forma, Cristo, ele foi tão sábio, como de fato ele viu à frente, né? De fato ele vê à frente. Ele sabia que se ele falasse para os discípulos, estabelecer lugares, as pessoas iam ser lesadas, iam ter pessoas para tirar proveito. Ele não disse isso aos discípulos, mas os de hoje faz exatamente isso. Ainda mais se ele tivesse mandado. Ele não mandou, mas se tivesse mandado, hoje eles teriam legalidade, teriam uma permissão para roubarem o que roubam no nome de Deus.
E aí vem o meu amigo dizer que sem fé, a fé sem obra é morta. Bom, meu amado, se você está falando da fé dos homens, eu concordo com você. Ela é morta nos dois sentidos, com ou sem obra ela é morta. Porque ainda não te foi revelada a fé que veio por meio da ressurreição de Cristo. Da fé que veio por meio da crucificação de Cristo. E é dessa fé que eu e você temos que nos revestir. Essa fé jamais ela será tirada de mim. Essa fé jamais vai ficar para baixo ao ver alguém cometendo injustiça. Muitas das pessoas que conviveram comigo quando eu era do sistema, às vezes assim, a fé dela era abalada, assim como a minha também, quando nós víamos alguma coisa acontecer. Não sei o que, vou sair dessa igreja aqui só tem Judas e coisa do tipo. Quando via algum tipo de injustiça, um irmão de mal com o outro, e aí não olhava para o lado e ficava do lado, e aí queria falar do amor de Deus lá fora, quando nem lá dentro eles se entendiam. E aí a gente olha para uma situação dessa, e aí a nossa fé fica abalada. A fé natural fica, mas a fé que vem de Deus não. A fé que vem de Deus é a que vence o mundo. E é a fé que eu tenho hoje, da qual eu só conquistei depois de um determinado tempo. A minha fé não está baseada naquilo que faço, naquilo que deixo de fazer, naquilo que ouço. Não. A minha fé, eu posso dizer para você, hoje ela é inabalável. Hoje ela é inabalável. E vamos começar a falar um pouco dela? Efésios 3, versículo 6. Não. É Efésios 6, eu acho. Deixa eu ver. Se é 6? É 6, não, é 4, Efésios 4. Diz assim: há somente um Deus. Não, aqui eu estou lendo o versículo 4, né? Mas já que eu estou no 4, então vamos lá, prosseguir. Deus quer falar. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, num só esperança da vossa vocação. Foste chamado numa só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aí você vê que às vezes as pessoas vão em determinados locais, nesses antros religiosos, onde as pessoas açougue. Eles tiram o que não presta e fica com o alcatra, a picanha. Aqueles mulambentos que chega lá, eles não são bem acolhidos. Pessoa maltrapilha, desculpa aí a expressão, mulambento, maltrapilho, que chegam nesses locais não tem aquela recepção que uma pessoa bem vestida tem, que uma pessoa que precisa de uma vaga para estacionar o carro tem. Se você chega a pé, você tem um trato. Se você chega de carro, você tem um outro trato. Você tem uma outra recepção. Então, há um só corpo. De novo. Há somente um corpo e um espírito. Como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí você está lá, né? Batizou, aí saiu. Eles querem batizar você de novo.
Esquisito, né? Descumpre com isso aqui. Mas tudo bem. Isso aqui foi escrito para aqueles lá atrás. Só que Paulo aqui está tratando de um batismo mediante as ações de Cristo na cruz do Calvário. Muitas pessoas sabem que a travessia do Mar Vermelho foi uma maneira de Deus batizar todo aquele povo. O Mar Vermelho serviu para batizar todo aquele povo. Eles foram imergidos nas águas? Não, passaram por ela com os pés enxutos. Mas aquilo ali simbolizava um batismo. Aquilo ali simbolizava o batismo de uma massa, de uma grande quantidade. Então, quando Cristo estava ali na cruz e a hora escureceu por volta das 3 horas, e o soldado vai conferir se ele havia de fato morrido, ao invés de ele quebrar o joelho dele, como quebrou dos 2 malfeitores, ele o furou o lado de Cristo com uma lança. E ao furar, ao invés de ter descido sangue, desceu água. E aquela água ali simbolizava o batismo de todos os seus escolhidos, de todos os eleitos que ele havia vindo buscar. Mas aquele batismo ali era referente ao povo de Israel somente? Porque hoje todos nós que já vimos a esse mundo, depois da cruz, todos os que vieram e nós que estamos aqui hoje, já fomos batizados pelo sangue e pela água de Cristo vertida lá na cruz. Fomos batizados na sua morte. Já ouviu falar essa expressão? Ou não sabeis que todos vós fostes batizados na morte de Cristo? Ou ignorais? A palavra que Paulo utiliza é até essa, ignorais? Vai ignorar isso? Então, há um só Senhor, uma só fé, uma só fé. Então, se há uma só fé, é possível perder a fé? A pergunta que me fizeram também foi essa. Então, quando uma pessoa se decepciona com outra e ela decide não mais seguir por aquele caminho que aquela pessoa está seguindo, quer dizer que ela deixou de ter fé? Aí eu te pergunto, aliás, é possível alguém perder a fé? Óbvio, absoluto, claramente que não. Eu estou misturando as palavras, tá, pessoal? Absoluto e claramente que não. Absolutamente não. Claro que não é possível uma pessoa perder a fé. Aquilo que Deus dá, Ele não toma. E nem eu nem você somos capazes de anular. A gente pode não exercer, mas ela está aqui. E sabe aquela palavra que Paulo diz? A fé, a pregação, a fé vem. Vem de onde? Vem pelo quê? Vem ao ouvir a palavra do Evangelho. Vem pela pregação, ao ouvir a pregação do Evangelho. Mas ela vem de onde? Ela vem de dentro. Por mais que ela esteja inoperante em nós, no momento em que eu ou você ouvimos a palavra de Deus sem fermento, sem o intuito de interesses alheios, sem barganha, essa fé, ela brota e eclode, e o nosso ser se enche de alegria. Vamos prosseguir aqui, que daqui a pouco minha esposa está aí e eu não quero deixá-la constrangida. Gálatas 3. Gálatas 3, verso... Vou pegar aqui do 23, tá, pessoal? Diz assim, ó. Mas antes que viesse a fé, antes de quê? Calma aí. Quer dizer que Abraão não tinha fé? A fé de Abraão era uma fé natural, mas ela foi suficiente. E Deus manifestou a ele o que estava para ele fazer anos depois. Deus manifestou a Abraão. Então, mas antes que viesse a fé,
estávamos sob a tutela da lei, ou seja, estávamos debaixo da lei como criança, debaixo da autoridade de uma babá, dos pais, de uma pessoa mais velha. Assim estávamos nós antes que a fé viesse, se nós estivéssemos lá. Como nós não estávamos lá, isso aqui Paulo está falando aos seus contemporâneos, a quem lhes ouve naquele exato momento. Você e eu temos que respeitar a cronologia, né, que é o tempo, a ordem, a cultura. Tem muitas coisas envolvidas nisso aqui. A quem Paulo se refere aqui? A quem está lhes ouvindo. Paulo não está falando isso aqui agora. Está registrado para que eu e você tenhamos o entendimento. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela, sob a autoridade da lei. E nela encerrado para essa fé. Ou seja, estávamos presos ali, ó. Estávamos presos. Eu estou nos colocando lá porque você se coloca nesse tempo aqui. E eu estou tentando falar para você entender. Como se nós estivéssemos lá ouvindo Paulo agora. Nesse exato momento, Paulo está falando, olha, antes que viesse a fé, nós estávamos presos aqui para essa fé. Estávamos presos aqui para essa fé que há de ser revelada. Estávamos sendo preservados por conta da lei. Ok? It's okay? It's okay? Sob a tutela da lei. E nela encerrado para essa fé que de futuro haveria de se revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é aquilo que eu falei, né? É os mais velhos conduzindo as crianças. É os tutores, é os condutores para que a criança cresça no caminho ali sem problema. Então a lei serviu para conduzir o povo de Deus até esse exato momento. Os prendeu a ela para que eles andassem em obediência. Mas isso não foi possível. Aí ele continua. E olha que essa fé é diferente da fé que eles praticavam lá. Porque essa fé chegou agora, é fresquinha. É da cruz para cá. Porque antes da cruz não era dessa forma. Antes da cruz era sacrifício sobre sacrifício. Era uma fé ativa. Era uma fé ativa não. Hoje é que ela é ativa. Era uma fé física. Era de mim para Deus. Não. Era de mim para Deus. Hoje é de Deus para mim. É do meu espírito para Deus. Mas antes era da minha carne para Deus. Assim como a oferta de Caim era da carne, não era do espírito. Porque Caim não tinha espírito. Caim ele era filho de Adão. Abel ele era filho de Eva. Eva era o ser espiritual que Deus inaugurou nessa terra. Primeiro ele criou o boneco. Esse boneco Adão daria forma aos espíritos que ele havia criado, macho e fêmea. Aí ele criou o boneco Adão. Essa vai ser a forma que eu vou trazer meus filhos a esse mundo. Aí ele foi e trouxe Eva, tirando da costela de Adão. Então, existia duas naturezas ali, uma espiritual e uma carnal, uma terrena. Eu não vou dizer carnal que fica muito pesado. Aí existia uma natureza natural e uma natureza espiritual. Por mais que os dois tivessem sido aparentemente feitos do mesmos elementos, Eva tinha uma essência celestial e Adão uma essência natural. Tanto é que quando ele morre, que quando ele comete o pecado, Deus fala para ele: comerás do suor do teu rosto todos os dias até que te torne ao pó. Porque de onde tu veio? Do pó da terra. Adão ali já foi sentenciado e destinado para o local onde ele ia. Então todos aqueles que vivem como Adão, que não tem o Espírito vindo do céu, não passarão dessa terra. Não passarão daqui. Então ele continua aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Exatamente o que eu falei.
para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Agora eu não preciso mais dessa lei que me encerrou naquele propósito até que Cristo se revelasse. Agora Cristo já se revelou e agora eu já tenho a fé que o sacrifício dele feito por mim é único, exclusivo e suficientemente eterno para a minha vida. Suficientemente eterno para a minha vida. Não só nessa vida, como na vida do porvir. Simples assim. Mas vamos prosseguir aqui mais um pedacinho. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, todos quanto foste batizado em Cristo, não é nas águas dos batistérios, religioso não, é em Cristo. Eu fui batizado lá e nunca falei as coisas que hoje eu falo. Hoje eu tenho autoridade para te dizer o que digo. Hoje eu tenho autoridade no Espírito para falar o que falo. Hoje eu tenho liberdade, paz interior, tranquilidade, medo não existe mais na minha vida. Liberte-se do medo e da culpa. Saia dos templos religiosos. Lá, se você não for, irmão, cuidado para não cair, hein? Cuidado que a cuca te pega. Cuidado. Lá você encontra muito disso. É dedenrice. É ameaça. Se não vier, vai 7. Se não fizer, Deus toma. Olha, leia o que Jó diz, lá em Jó 10. Leia lá Jó 10. Jó fala, tu me formaste e parece que tu tem prazer em me oprimir. Jó está falando ali com Deus, mas tudo bem, vamos prosseguir aqui. Aí ele continua. Pois todos os filhos de Deus, pois todos vós, olha o que Paulo está dizendo para aqueles lá. Todos vós sois filhos de Deus. Depois que aceita Jesus, depois que passa pelo batismo, não. Mediante a fé que agora nos foi concedida. Porque antes não. Antes não. Por isso que vem lá João. A todos quantos creu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem é que vai crer que ele é filho de Deus? Somente aqueles que são de fato filhos de Deus. E quem é que são de fato os filhos de Deus? Os espíritos que hoje habitam em um corpo biológico como o meu e o seu. E se você crê que o sacrifício de Cristo sobre a sua vida é suficiente, liberte-se das algemas da religião hoje, agora, não perca mais tempo. Então, continuando aqui, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ué, não tem que fazer cambalhota não? Não tem que dar cambalhota, salto mortal, pirueta, dízimo, oferta, nada disso não? Não. Simplesmente por fé somos filhos de Deus. Ou não sabeis, pela graça sois salvos, isto não vem de vós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Aí ele continua aqui. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Todos que foram batizados em Cristo, quem é esse todos? Todos aqueles que haviam sido eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Não é eu que decido, vou aceitar Jesus e vou ser salvo. Não existe isso. Não há essa possibilidade. Não há. Vamos lá para Efésios. Efésios 1. Não há, me desculpe. Mas você precisa acordar. Efésios 1. Versículo de 10, eu vou pegar aqui até o 12. Diz assim. De fazer convergir nele. Sabe o que é convergir? Convergir é fazer com que algo mude de direção e volte. É quase que o mesmo, é converter. Convergir é converter. Está indo numa direção, agora convergiu, está voltando.
Convergir em quê? De fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também, feito herança, predestinado. Opa! Para ser predestinado, teve um predestino. Teve um destino. Predestinado. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperávamos em Cristo. De antemão? Então, quem é que está falando aqui? Paulo está falando assim, nós, os que de antemão. O de antemão não é, por exemplo, a pessoa está lá no mundo bebendo, fumando, cheirando, se prostituindo, vivendo uma vida totalmente promíscua e ela sabe que, eu aguardo Cristo vir, tipo eles pregam aí. Não é isso não. Não é essa pessoa não. Paulo está falando aqueles que de antemão, aqueles que antes de virem a essa vida humana, já sabia do plano de Deus e já o aguardava. Claro que eu e você não vamos trazer na nossa mente carnal as lembranças da nossa vida espiritual na eternidade com o nosso Pai. Por isso eu digo para você, a nossa pátria é o céu. Ninguém volta para o lugar de onde não saiu. Eu e você temos um destino de voltarmos para a nossa pátria celestial. E eu digo para você, você e eu somos eleitos, não porque levantamos a mão e um dia aceitamos a Jesus, segundo esses cães gulosos pregam, mas porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E para nós encerrarmos aqui, eu vou ler 2 versículos. Ai, papai, maravilha isso aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, deixa eu ver. Não, é o 4. É o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Meus amados, não foi agora não, foi antes. Aqueles que são escolhidos de Deus não vieram de forma biológica somente. São seres espirituais, vivendo uma vida, uma experiência humana, mas que voltarão para lá. Adão, que é essa carne aqui, vai voltar para o pó da terra. A carne não tem vez, mas os espíritos que habitam essa carne tornam para o lugar de onde vieram. Então, ele diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Me repreenda se eu estiver errado. Irrepreensível perante ele em amor. E agora esse aqui, Romanos 8, 28. Para encerrar mesmo. Que eu lembrei agora. Então eu quero deixar você pelo menos ciente dessa palavra aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito é de Deus. Deus chama e Deus chama com um propósito. Quem é que vai amar? Aqueles que Deus chamou. Com que propósito? Segundo o propósito dele. Ok? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados. Os que amam a Deus, quem é que são? Os que são chamados. Segundo o propósito de quem? Meu ou dele? Dele. Eu só o amarei se ele me chamar com esse propósito de amá-lo. E eu só serei chamado se eu, de fato, for um escolhido desde antes da fundação do mundo. Porque só tem 2 coisas. Ou é ou não é. Não existe inferno, só existe céu. O inferno, na verdade, é a sepultura para o lugar onde muitos vão e não tornarão mais a uma vida existencial, espiritualmente falando. Porque o inferno é o lugar onde apodrece a carne.
Mas se você não tem espírito, você é só carne, você vai apodrecer ali. Mas se você é um ser espiritual, a tua carne vai para lá e o teu espírito vai para o céu. Volta ao Deus que o deu. Então, para fechar, o 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E glória ao Deus eterno por essa palavra. E se você que me ouve entendeu essa mensagem, saiba que se você está fazendo obras crendo que a fé sem obra é morta, você está praticando a vontade da sua carne, tentando enganar a Deus. Deus, ele não pediu sacrifícios físicos. O que ele determinou para que eu e você façamos hoje é: ame uns aos outros assim como eu vos amei. Se formos capazes de amarmos uns aos outros, cumprimos todos os mandamentos. É o que diz as Escrituras em Gálatas 4:5. Essa é a mensagem que eu deixo. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador. E um beijo no coração. Até a próxima. Deixe seu like, compartilhe, curta. Compartilhe em suas redes sociais. Façam com que esses vídeos tenham um número maior de alcance, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de libertar-se das algemas religiosas. Graça e paz. E até a próxima.